Como crescer diante de qualquer concorrência? Seja ela uma rede maior, seja ela um atacarejo, seja ela um cara do seu tamanho. Então eu estou falando para você, dono de supermercado, que talvez você não durma com medo da concorrência. Eu sei o que é enfrentar concorrência de diversos tipos. Tanto na época que eu trabalhei no Seta, que nós abrimos mais de 50 lojas com tudo quanto é tipo de concorrente, quanto depois do Vida Nova, que eu tive que fazer um negócio de forma diferente, porque eu vinha de atacarejo, tive que ter um supermercado de bairro, e tinha no início 2 lojas maiores do que nós, depois ficaram 3 lojas maiores do que nós, e mesmo assim nós saímos de 400 mil a mais de 2 milhões, numa cidade de 45 mil habitantes. E recentemente eu visitei um cliente da nossa agência de marketing, lá em Minas, no interior de Minas, e ele estava nesse dilema de concorrência. É uma cidade muito pequena, deve ter aproximadamente seus 10 mil habitantes, e tem a loja dele, e tem uma outra loja que foi recém-inaugurada, uma loja muito moderna, bonita, aquele piso de granito, aquele teto preto, o açougue, a padaria, tudo, toda remodelada, coisa mais linda. E esse meu cliente muito preocupado, porque esteticamente a loja do cara é muito melhor. A loja do cara é mais moderna. Só que, analisando a loja desse concorrente, eu fui lá conhecer a loja, toda loja tem suas falhas. E eu falei para o meu cliente, não tem problema nenhum a loja dele ser mais bonita. O que importa é o que você entrega ao consumidor. Se a loja dele fosse bonita e boa, extraordinária, estava ferrado. Mas ainda bem que a loja dele é apenas bonita. Quando você fala de produto, de mix, de preço, de qualidade dos perecíveis, é uma loja muito comum. Que é o que eu vejo acontecer em muitos supermercados. Às vezes você vê supermercados lindos, modernos, esteticamente bonitos, mas o produto final que entrega ao cliente não é bom. E eu vejo isso acontecer muito. Não é uma loja bonita, moderna, que vai garantir o sucesso. Então eu vim falar nesse vídeo como crescer mediante a concorrência e vou citar algumas ações que você pode estar fazendo para crescer mediante concorrentes até maiores do que você. Então, pega o papel e a caneta na mão, que são 10 tópicos que eu anotei aqui. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu vou te trazer um aprendizado de ouro da minha vivência de anos trabalhando em supermercado, um ramo que é commodity, que todo mundo vende o que você vende, arroz, feijão, óleo, cerveja, e que não é fácil se diferenciar. Não é fácil você crescer porque você vende preço, você vende um negócio que é commodity. Mas eu listei aqui 10 ações importantes para você crescer mesmo diante da concorrência, ainda que esse concorrente seja um atacarejo. Seja ele Atacadão, Açaí, Mateus, seja ele qual for. Tem caminho para você continuar crescendo. E eu vivi essa jornada. E é importante deixar claro, quando nós falamos de concorrência, principalmente quando você chega depois, você chegou depois na cidade do cara, foi isso que eu vivi aqui no Vida Nova, você tem que saber que você tem que estar disposto a correr o dobro que ele corre. Você tem que fazer muito mais esforço do que ele, porque ele já está com a clientela consolidada. Quando você chega na cidade, o cara já correu 20 metros. Se fosse uma corrida de atletismo, sempre dou esse exemplo, o cara já correu 20 metros. E se o cara continuar crescendo, você vai começar a crescer também. Se você correr no mesmo ritmo que ele, você nunca vai alcançar. Então, se o cara está correndo numa velocidade 1x, você vai ter que andar 2x. Você vai ter que entregar muito mais para o seu cliente em tudo isso que eu vou falar nesse vídeo, que você vai acompanhar. São 10 pilares. E principalmente no marketing, comunicar tudo isso para toda a base dessa cidade, dessa região que você abriu essa loja. Então, quando eu falo de concorrência, eu falo de estar disposto a correr 2, 3, 4, 10 vezes mais que o ritmo do concorrente. Se você não tiver, se contente com o que você tem hoje. E está tudo bem. Agora, se você quiser crescimento, cara, você vai ter que mostrar para a clientela do bairro, da cidade, que você é melhor que ele. E por falar nisso, se você quiser entender como funciona o nosso trabalho de marketing e vendas, de comunicação e vendas, de trazer o cliente para dentro da sua loja, deixar a sua loja pronta para fidelizar esse cliente, tem um link de um WhatsApp aqui embaixo. É só apertar aqui embaixo, chamar minha equipe e marcar uma reunião,
que eu pessoalmente, eu vou fazer um diagnóstico da sua empresa, do seu marketing, e nós vamos ver o que nós podemos fazer para alavancar seu resultado. Então, o primeiro ponto é você procurar se comprometer em fazer o básico bem feito na sua loja. O primeiro ponto é parar de perder para você mesmo. Pare de perder para você mesmo. Então você fica se preocupando muito com o que está acontecendo no concorrente e para de olhar para a sua loja e você começa a pecar em coisas básicas e começa, vamos falar uma coisa, você está preocupado com o ataque, você começa a tomar gol contra na defesa. Com coisas simples, como deixar dar ruptura na loja, deixar uma fruta, um legume, uma verdura de péssima qualidade na banca, ter um pão francês de péssima qualidade, deixar a carne escurecer no açougue. Então, antes de você se preocupar com a sua concorrência, você precisa parar de perder dentro de casa. Você precisa primeiro fazer o básico muito bem feito, de forma consistente. E aqui eu vou falar uma coisa que eu vi acontecer muito nesses anos todos. Eu vi, até no Seta, nós abrimos lojas do lado de lojas menores do que nós. E o Seta foi, quebrou e o cara continuou vivo. E o cara não fez nada demais. Ele apenas permaneceu vivo fazendo o básico bem feito. Porque você fazer o básico bem feito, você vai se garantir por anos, você tendo consistência. É claro que depois você pode dar um upgrade para ter uma loja melhor. Se você visitar a loja do Andorinha, que é a loja que vende mais no Brasil, é famosa por vender mais metro quadrado, mas na verdade para mim a fama dela tinha que ser outra. É a loja única que vende mais no Brasil, vende 76 milhões por mês, ranking atualizado da Abras de 2025. A loja não tem nada demais na Andorinha. Nada demais. Quem já foi, vai lá e vê. É uma loja antiga, não tem piso de granito, não tem teto preto. É uma loja, o mix dela é um mix bom, um mix ok, não é um mix extraordinário. Por isso que eu falo até que o Trimais é melhor que o Andorinha. Porque eles fizeram o básico bem feito, dando uma boa experiência de compra, uma precificação justa, um mix ok, um atendimento ok, uma execução básica muito bem feita. É isso que fez o sucesso do Andorinha esses anos todos. Então, o ponto número 1, antes de se preocupar com a porta de fora, com a porta para fora, se preocupe muito mais com a porta de dentro. E procure errar menos. O ponto número 2, aqui começa já a parte de diferenciação. A parte de que você começa a dar um passo a mais com a concorrência. Então, primeiro você fazer o básico bem feito. Porque se você fazer isso durante décadas, durante anos, pode ser que a sua concorrência cresça, surja e acabe. Inclusive, esse cliente que eu fui visitar, ele citou que para o concorrente fazer essa baita reforma, ele alavancou mais de 6 milhões de reais e já explodiu o CNPJ e tacou o CNPJ lá. Então, basta esse meu cliente ele continuar vivo, fazendo o básico bem feito, que o cara pode ser que entre, vá e ele continue ali. Entendeu? Então, é isso o primeiro recado. O segundo recado, que é o quê? Aqui entra o que eu gosto muito, que é o que eu fiz muito no Vida Nova. Que é vender o que o cara não está disposto a vender. Se tem uma objeção dentro do ramo supermercadista, é a objeção à introdução de novos produtos e setores. Que é o que eu fiz a vida toda. Eu nunca tive crença de colocar novos produtos e setores. Então vamos falar de novos produtos, de mix diferenciado, de mix regional. Cara, o setor comercial de compras de supermercado, os caras são muito cabeça de bagre, no sentido de arrogante até, de não estar aberto a ouvir fornecedores, a escutar novas oportunidades, e na sua loja tem que ser diferente. Você tem que estar sempre aberto a ouvir novas oportunidades de negócio, porque ali você pode descobrir um ouro e mude todo o seu jogo. Então você não pode ter restrição a mix. E mix, muita rede erra, até rede grande, gigantesca, eu vejo errando. E eu sempre falo que o mix é rei, para mim continua sendo rei. Então o primeiro ponto para você se diferenciar é passe a percepção para o seu cliente que ele vai encontrar de tudo na sua loja. Então eu, como consumidor, eu já vi casos de você chegar numa loja gigantesca dessa, bonita, nós temos a experiência que eu e a Gabi passou,
que nós fomos numa loja, ela gosta de consumir aquele café Olor, e nós fomos numa loja incrível, bonita, moderna, e não tinha. E eu fui comprar no concorrente, que é uma loja, a loja, o segundo player da cidade, que não é tão luxuosa quanto essa loja, não é tão moderna. E aquela segunda loja tinha o mix que nós queríamos. Logo, quando eu pensar em comprar esse café, eu não vou mais na primeira, como consumidor. Entendeu? Então, o primeiro ponto que você precisa se diferenciar é o mix. Haja vista que até os atacarejos estão ampliando o mix. Então, se você ter mais produtos, mais variedade, mais subcategorias à disposição do seu cliente, e no longo prazo o seu cliente vai entender, e você ter isso na sua narrativa de marketing, na sua comunicação, você já sai na frente da concorrência. Pode ver que atacarejo não tem processado de hortifruti, não tem processado de açougue, não tem uma boa confeitaria, não tem um mix profundo de saudáveis, não tem. E aí até na parte de cafés hoje mudou muito, tem muitos cafés especiais, e aqui é o lugar que você tem que olhar. Venda o que a concorrência não venda. Venda o que a concorrência não está disposta a vender. Foi assim que eu fiz o Vida Nova crescer. Com produtos naturais a granel, com pizzaria, com suplementação, com encapsulado, com comida japonesa, hamburgueria artesanal, frango no balde, açaiteria. Esses são setores, né? Mas foi sempre tendo um mix diferenciado, um mix de importado. Então esse é o segundo caminho. Então anota aí, o primeiro, fazer o básico bem feito. O segundo é vender o que a concorrência não está disposta a vender. Essa vale ouro. Vamos para o terceiro. O terceiro é mais, novamente, olhar novamente interno, é com olhar interno, que é o quê? Eficiência de custo operacional, que é o quê? É você estar leve, é você ser uma loja barata, é você ser uma loja com pés no chão, é você ter uma empresa leve operacionalmente. Então, o que acontece? Eu vejo muita rede alavancando, eu vejo muita rede quebrando em 2025, porque na ânsia de expansão, pegaram muito dinheiro, muito capital externo e ficaram pesadas. Quanto mais pesado você estiver, maior será a sua guerra com qualquer concorrência. Olha só o que aconteceu com a Rede Dia, que é forte em São Paulo. Entregou vários pontos, fechou várias lojas. Quando, aqui em Tremembé, fechou uma loja deles, quando eu fui ver o aluguel era R$25 mil, numa loja que vendia seus R$500 mil. O que é isso? É um custo operacional altíssimo. Ou seja, essa loja estava muito pesada. E quando você está pesado, não dá, você fica muito lento numa guerra com a concorrência. Porque se o seu concorrente começar a usar o fator preço, você não vai conseguir entrar nessa batalha porque você está pesado, você não tem gordura para queimar preço numa possível guerra que você deseja entrar. Então, quando você está leve, você consegue se movimentar mais rápido à direção que você quiser, fazer investimentos precisos, fazer eventos de preço agressivo para não ter perca de clientes e para adquirir novos clientes. Então, é importantíssimo você sempre estar cortando despesa e pensando muito bem antes de fazer uma alavancagem para você não ficar pesado. Não ficar pesado. A melhor coisa do mundo diante de uma concorrência é você estar leve. Quanto mais leve você estiver no decorrer dos anos, pode encostar quem for, você vai ficar vivo porque você está leve. Agora o contrário também acontece, se você estiver muito pesado e tiver um bombardeio da concorrência, a chance de você quebrar é 2 palitos. É muito fácil. Entendeu? Vamos lá. Então, terceira, anota aí. Eficiência de custo operacional. É você ter as suas despesas extremamente bem controladas. Cara, isso é essencial numa guerra contra a concorrência. Porque você consegue abrir mão de margem para aquisição de novos clientes. Você consegue fazer várias estratégias quando você está leve. Número 4. Também faz parte da parte interna da loja, né? Da parte de dentro, que é negociar e comprar melhor. Então eu sempre falo que você tem que ser rato de compra. Inclusive eu dou um exemplo num podcast que eu vou deixar aqui no link aqui da descrição, que eu e a Gabi fizemos, eu falo sobre negociação. Então é você ser mais sagaz do que o seu concorrente quando nós falamos de compra.
É você ter vários canais de compra, vários canais de comunicação, vários canais de fornecedor, é você estar aberto à negociação, é você que, por exemplo, vou te dar exemplo. Exemplos na prática. Então aqui no Vida Nova, eu sempre tive bom relacionamento até com as redes de varejo. Tanto é que no Carrefour Hiper de Taubaté, nós éramos um dos melhores clientes. Ao mesmo tempo, quando o meu caminhão ia lá no CEAGESP de São Paulo, eu tinha contato com atacarejos da capital para buscar oportunidades no retorno do CEAGESP. Então, ou seja, o meu canal de network de compras não estava restrito à minha região, que é Vale do Paraíba, estava até linkado à capital São Paulo. Você acha que meus concorrentes faziam o mesmo? Não. Ninguém tinha essa sagacidade. Mesma coisa foi para negociar no CEAGESP. Então, ou seja, muitas empresas contratam distribuidor local, contratam às vezes Benassi, que são empresas que são boas, mas você vai perder competitividade. Então, em compras, quanto menos intermediadores, melhor é. Você tem que ter um ótimo negociador no CEAGESP, inclusive meu pai faz esse trabalho no CEAGESP de São Paulo. Então, cara, o que você tem que fazer é ter o maior leque de oportunidade de compra possível. Seja atacarejo, seja da indústria, seja de distribuidor, seja de redes grandes de varejo, seja em outra cidade, seja direto do produtor, cara, amplia o seu leque de compra. E na negociação você consegue também vencer a concorrência, certo? Número 5 é a parte de precificação, que é você ter uma precificação estratégica que entregue a narrativa na mente do seu cliente que você é uma loja confiável de se comprar. Para isso, nós vamos ter que ser mais agressivo, ter um preço justo naqueles itens que cada um chama de um jeito, né? Você tem itens sensíveis a preço, você tem itens geradores de tráfego, você tem produtos notáveis, enfim, é os produtos que nós sabemos, né? Ou as subcategorias que nós sabemos. Aí entra café, leite, cerveja, óleo, leite condensado, leite longa-vida, enfim, é uma infinidade. Qualquer dia eu faço um vídeo só falando disso. Quais são essas subcategorias? É você ser extremamente competitivo na sua praça, porque o que dita o preço dos produtos? Eu vou te explicar aqui o que dita. A praça, principalmente nesses itens. A praça é o quê? Todos os supermercados da região. Não adianta você querer vender o produto mais caro se o seu cliente sabe e ele não vai estar disposto a pagar. E vai sair da sua loja para outro. Então, esses produtos, no ramo de supermercado, nós temos que abrir mão de ganhar. Nem sempre vai dar para ganhar. Então, é preço, é o seu custo de negociação, é a elasticidade, que é quanto o cliente está disposto a pagar naquele produto. Às vezes, de curva B e C, se você subir muito, ele para de vender. E é você encontrar o ideal para esse produto. Então, custo de compra, elasticidade e a margem que você deseja. Então, esses aqui são alguns fatores que compõem a precificação. E você precisa estar muito atento. A precificação é um negócio diário. É um negócio constantemente que você tem que ficar ligado naquilo. E a gestão de precificação é algo que você consegue vencer a concorrência. Para isso existem ferramentas como a Infoprice, que você consegue ter acesso à precificação do seu concorrente sem nem ir lá. Né? Eu fiz um vídeo mostrando a Infoprice. E aí você vai ter apenas um dos fatores. Então, esses itens você tem que estar extremamente competitivo. Na curva B e C você tem que entender de elasticidade e de valor percebido. Quanto o cliente está disposto a pagar naquele produto. E aí você monta uma estrutura de precificação inteligente, você já começa a sair na frente da concorrência. Porque às vezes seu concorrente está precificando tudo errado. Tá? Então vamos lá. O número 6 são as campanhas promocionais, que também está ligado a preço. E o que são as campanhas promocionais? Que é como você monta a sua promoção. Seja as suas promoções de rotina, que é o dia do hortifruti, o dia do açougue, que é promoção de mercearia, final de semana, seja evento de fecha-mês, o famoso dia D, por aí vai, o quinto dia útil, o que você vai fazer no quinto dia útil? É você ter campanhas promocionais muito bem elaboradas, escolhendo os produtos certos, montando um tabloide correto, negociando bem os produtos de atração, que é o que vai fazer o cliente vir até a sua loja. E aí é você depois comunicar muito bem essa campanha promocional. Não adianta você ter uma boa promoção se não está chegando. E esse é um trabalho que a nossa agência de marketing faz, que é fazer
a sua mensagem chegar. É fazer a sua mensagem chegar. Então, nós ficamos muito bons em montar campanhas promocionais aqui. Então, nós chegamos a evento fecha mês, vender mais de 20% da venda total da loja no único dia de forma lucrativa. Entendeu? Por quê? Porque a terça-feira do real, que nós também implementamos com o Hortifruti, o Brasil inteiro modelou, também é uma baita campanha promocional que fez o Vida Nova alavancar demais, crescer demais. Então, você saber fazer campanhas promocionais, isso nós ensinamos na nossa agência de marketing, também faz parte do processo de lidar com a concorrência. Certo? Número 7. Ser o melhor da cidade, do bairro, da região nos perecíveis. Cara, o perecível é uma gigantesca arma mediante a concorrência. E mediante até os atacarejos, porque os atacarejos são ruins, são muito ruins, muito péssimos nos perecíveis. E ser bom nos perecíveis está comprovado. Vamos pegar um exemplo do Hortifruti. Eu tenho clientes aqui, no caso tem o Vila Pomar de Foz do Iguaçu, que o Hortifruti, inclusive eu já fiz um podcast com ele, também vou deixar o link aqui embaixo, na descrição aqui do vídeo aqui embaixo. Que, cara, o Hortifruti do cara é impecável. Chega a ser melhor que um Oba. É lá em Foz do Iguaçu, cliente da nossa agência de marketing. E você pode ir 8 horas da manhã, você pode ir 9 horas da noite, o Hortifruti está impecável. O Confiança também, eu sempre falo, faz isso muito bem. E aí, resultado? No Vila Pomar, ele vende com 50% de margem o Hortifruti. Então, vamos dar um exemplo. Se ele vende 700 mil na loja, o custo de compra dele é 350 mil e a perda é inferior a 3%, batendo apenas na qualidade. Apenas na qualidade. Cara, e o que eu falo uma coisa? 90% dos supermercados que eu vou, você vai à noite, tem fruta estragada na banca. Tem legume estragado na banca. Cara, para que você vai deixar aquele produto estragado se não vai vender e ainda vai denigrir a sua imagem? É o cúmulo isso aí. Aí eu sei que você vai falar, putz, Thiago, mas tem a dificuldade de pessoas? Tem, cara. Mas faça da qualidade dos perecíveis ser um lugar muito estratégico. Se esforce para ter gente ali. Principalmente na parte do Hortifruti, na parte de padaria e confeitaria. Recentemente também eu comprei um bolo num concorrente aqui, cara, muito ruim, que não compro mais. Então, perecíveis não é nem sobre preço, é sobre qualidade. E aqui é um lugar que você se diferencia demais, porque nós sabemos que margarina Qualy é margarina Qualy em qualquer lugar. Leite Poninho é leite Poninho em qualquer lugar. Agora, a qualidade dos seus perecíveis, cara, você tem que ser rei aí, certo? Então, vamos para o próximo. 8. O 8 é uma parte que eu gosto, que eu desenvolvi muito, que é ter novos setores e conveniência, que é você sair do básico, né, dos setores básicos, e aí é onde você vai implantar, sejam produtos naturais a granel, uma pizzaria, uma comida japonesa. Trimais é extraordinário nisso, Zona Sul do Rio é extraordinário nessa questão, Confiança também tem muitos setores legais, o Chibata aqui de São Paulo, o Verde Mar de BH. Cara, eu provei no supermercado de bairro que é muito possível qualquer loja fazer isso. Porque, cara, imagine, você ter novos setores, além de você trazendo a mentalidade do seu cliente que a sua loja é completa, você constrói gordura de margem para ser competitivo nos itens carro-chefe, nesses itens notáveis, nesses itens geradores de tráfego. Então, é você ter mais munição para uma guerra mediante a concorrência. Cara, e aqui eu vivi uma experiência extraordinária de ter muitos setores na loja. Você não ficar dependente somente do básico. Arroz, feijão, óleo não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Então, o que você tem para recompor essa margem? O que você tem para recompor essa margem? Vai vender essa desgraça apenas desse arroz, feijão e óleo? Vai ficar com essa loja pobre, sem mix e sem margem? Vai ficar com essa loja básica? Cara, não dá. Certo? Agora vamos para o número 8, agora o número 9, que é entregar uma boa experiência de compra, certo? Entregar uma boa experiência de compra. Inclusive, esse cliente que eu fui em Minas, cara, a primeira coisa que eu cheguei na loja dele, que é algo que eu odeio, é loja mal iluminada. Odeio loja mal iluminada, cara. Sua loja tem que ser uma loja extremamente iluminada. Loja mal iluminada dá a impressão, você entrega 2 recados. Ou às vezes que está quebrando, ou que você é muito escasso, que você quer economizar até na energia. Cara, na lâmpada da loja. Quando eu falo de experiência de compra, inclui loja limpa, loja organizada,
loja bem precificada, com a etiqueta certa no produto certo, loja bem, deixa eu ver, bem, sem rupturas, né? Sem rupturas, uma loja bem iluminada, uma loja com ótima exposição, um atendimento legal, carrinho e cestinha limpos, sem fila nos caixas, sem fila no açougue, sem fila nos frios, sem fila na padaria. Isso é experiência de compra. Cara, faça isso na sua loja. Tenha excelência na experiência de compra. Isso não está ligado ao tamanho. Isso não está ligado à estética da loja. Cara, eu falei para esse cliente, eu falei, vamos fazer o seguinte, você está com o concorrente ali, a loja mais moderna que a sua. Bom, eu passei um checklist de mudança na loja dele. Passei, você vai ter que melhorar a iluminação, você vai ter que melhorar a mix, vai ter que melhorar a qualidade nos perecíveis, vamos ajustar a precificação e depois nós vamos reinaugurar a sua loja. Ponto. Porque o marketing a minha empresa já faz e é muito bem feito. Mas não adianta usar meu marketing para comunicar aquilo que não vai dar fruto, que não vai dar resultado. Não adianta eu trazer cliente para a loja dele e a loja dele ser ruim. A loja é ruim. Entendeu? Não é terra fértil, como eu sempre falo. Mas nós vamos arrumar isso. Nós demos 2 meses para nós mesmos para arrumar toda essa parte que ele precisa ajustar. E por último, é o marketing. Que é o quê? O 10º, que é o quê? Que é você, além de comunicar aquilo que você é bom, é você se comunicar muito mais que esse concorrente. Se comunique muito mais que esse concorrente. Eu já contei algumas vezes aqui que quando eu fazia o dia D, eu ficava puto, porque um concorrente, o maior da cidade, procurava cobrir todos os meus preços. E toda a época de dia D, 2, 3 dias antes, era tenso para saber, porque eu vou fazer o tabloide, eu como comercial, eu pensava, cara, se eu colocar muito barato, vai ficar fácil dele cobrir. Se eu colocar caro, né? Se eu colocar um preço acima, vai ficar fácil dele cobrir. Se eu colocar muito barato, eu vou perder margem. Como que eu chego num preço que ele não consiga me cobrir e me entrega uma boa margem? Cara, esse era o dilema. E aí, sempre que eu fazia, ele ia lá, cobria. Quando eu chegava no dia do evento, a loja do cara estava vazia, a nossa estava cheia. Por quê? Porque ele não tinha um trabalho de marketing tão agressivo quanto nós temos. Então, ele não tinha 20 mil pessoas no WhatsApp para comunicar. Ele não investia 1.500 no tráfego pago num evento desse. Ele não tinha um Instagram engajado com mais de 30 mil seguidores. Então, quando ele colocava essa promoção cobrindo nós, ele se comunicava apenas para a base de cliente que já ia na loja dele. O idiota estava dando preço para o cliente dele, se preocupando com a nossa ação comercial. Quando eu vi, enquanto ele conversa apenas com a base dele, que sei lá, que deve ser no dia 2.000 pessoas, eu estou me comunicando com uma base de 100 mil possíveis clientes que estão vendo toda essa propaganda chegar. Então, quanto mais acesso a mais clientes você tem, irrelevante se torna a ação do concorrente. Nesse caso, depois que você está com todos esses pilares pronto, vence quem se comunica melhor. Numa guerra de 2 lojas muito boas até, vence quem se comunica melhor. Recentemente, no vídeo que eu postei anteriormente, você viu o Belmiro Gomes falando. Como que ele faz para vencer o atacadão? Que é os concorrentes, os players, né? Ele fala, nós investimos no poder da marca, a marca açaí tem que ser maior que a marca dos concorrentes, no caso atacadão aqui do sul para baixo, do sudeste para baixo, e Mateus no nordeste, norte para cima. E temos investido em experiência de compra. Esses 2 pilares. Por último, ele falou de cultura, de pessoas, de ter um bom time. Então, olha só o que o CEO do açaí falou. Então, quando você fala de concorrência, a sua marca tem que ser a mais forte da sua região. A sua marca tem que ser a mais forte. E eu esqueci de falar para você curtir e se inscrever nesse canal, né? Eu tô falando agora no final, isso aí se fala no começo. Então, a sua marca tem que ser muito mais forte que a do seu concorrente. E é isso também que a nossa agência de marketing faz aqui, né? O nosso trabalho. É fazer a sua marca se tornar a marca mais famosa da sua cidade. É fazer o seu supermercado ser o rei do bairro. Inclusive, normalmente, os concorrentes dos nossos clientes começam a copiar eles. Inclusive, tem cliente meu que pede para nós não pegar os concorrentes. E já vem um concorrente do meu cliente pedir para fazer o trabalho de marketing, nós não fazemos. Por quê? Porque não tem sentido. Então, aqui nós falamos sobre os 10 pontos. Anotou aí os 10? Vamos recapitular aqui. Número 1, fazer o básico bem feito, que é não perder para você mesmo. Número 2, ampliar mix, vender o que o cara não está disposto a vender.
Número 3, você tem uma eficiência operacional de custo baixa, você está leve, não está pesado no critério de despesas. Número 4, você negociar melhor com a concorrência. Número 5, você tem uma gestão de precificação mais assertiva, onde mostra que a sua loja é uma loja justa, barata de se comprar. Número 6, você saber fazer campanhas promocionais. Número 7, você ser o melhor do bairro, da cidade, da região nos perecíveis. Número 8, você investir em novos setores de conveniência na sua loja. Número 9, você ter uma melhor experiência de compra do que os seus concorrentes. E número 10, você se comunicar mais que ele. Então, espero ter te ajudado nesse vídeo. Já vai para a prática agora. É nóis.